Sejam todos bem-vindos a mais um programa da campanha Eu Voto 43007 para fazer São Carlos uma cidade do bem. E o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o salário dos vereadores, que na verdade não é bem um salário, seria uma espécie de ajuda de custo, mas que infelizmente nós sabemos que é bem distorcido para a realidade brasileira. Então, já existe, para quem não sabe, um projeto de lei que está tramitando no Senado Federal. Esse projeto prevê que as cidades com menos de 50 mil habitantes, o vereador não receba nada. E acima de 50 mil habitantes, o vereador vai recebendo de acordo com uma escala aí da quantidade de população, de habitantes na cidade. E então hoje, terça-feira, até perdi o dia aqui, dia 4. Hoje, dia 4 de setembro, provavelmente eu vou passar no horário eleitoral aqui de São Carlos, falando justamente sobre isso. Só que lá eu terei apenas 12 segundos e eu vou falar que o trabalho do vereador deveria ser voluntário. Então eu recebi aqui alguns questionamentos de pessoas que pretendem votar em mim, questionando se eu entrar na Câmara e apresentar esse projeto de lei para que o vereador seja um trabalhador voluntário. E provavelmente a lei não será aprovada, né? A resistência será muito grande por parte dos vereadores. E aí a pessoa pergunta, o que eu faria com o meu salário? Se eu iria então não receber o salário. E propõe inclusive que eu declare em cartório que eu não receberia o meu salário. Eu fiquei pensando o seguinte, realmente, essa lei, se não tiver uma pressão popular, um apoio popular para ela ser aprovada, realmente será difícil conseguir colocá-la em prática. E aí o que eu pensei foi o seguinte, apresentando essa lei para que o vereador seja um trabalhador voluntário. Se ela não for aprovada, nós podemos apresentar uma seguinte lei, propondo que o salário fique congelado. Então haveria um congelamento desse salário até que ele se equipare ao salário mínimo. E aí, conforme o salário mínimo vai aumentando, esse vencimento do vereador sobe proporcionalmente. Então ele ficaria congelado até ser equivalente a um salário mínimo. E o que eu pretendo fazer é o seguinte, ao invés de simplesmente não receber o salário, porque é uma faca de dois gumes, a gente não sabe no que esse dinheiro será usado. Então o que eu pensei? Existem algumas ONGs que fazem um trabalho muito bom aqui na cidade de São Paulo, inclusive, claro, aquela que eu participo, e que não recebe nenhum recurso público. No nosso caso, a gente não recebe porque nem todos que fazem parte da ONG aceitam esse tipo de contribuição. Então preferem ser independentes e, nesse caso, não ter nenhum subsídio por parte do poder público, nem federal, nem estadual, nem municipal. Que, por um lado, é interessante para manter uma certa pureza aí no trabalho, mas, por outro, a gente sabe da dificuldade, porque qualquer evento, qualquer coisa que você vai fazer, necessita de recursos, né? Então, a minha ideia é a seguinte, ajudar essas ONGs com o salário que eu vou receber de vereador. Então, para me manter, até hoje eu me mantenho com salário de professor aqui da prefeitura, na UAT. Claro, eu acho que é um salário relativamente baixo. Gostaria realmente de ganhar um pouco mais. Porém, é com esse salário que eu vivo e ajuda inclusive a manter a ONG. Então, o dinheiro que eu receberia como vereador seria possível repassar para outras instituições. Então, em primeiro lugar, nós temos, como eu sou filiado ao PV, o PV está ligado a uma fundação chamada Fundação Verde Herbert Daniel, que vale a pena vocês conhecerem. Não precisa ser filiado ao PV ou simpatizante para conhecer o trabalho da fundação, que organiza vários seminários, vários eventos. Inclusive, estou vendo aqui um e-mail, o último evento foi sobre um seminário chamado Cidades Verdes, Eleições Limpas, com o Gabeira. Então, todos aqueles que são filiados ao PV
e que ocupam algum cargo público, eles dedicam ou eles destinam 20% do salário bruto que recebem à fundação. Então é adequado que eu faça o mesmo. Passe 20% do que eu for receber como vereador para a fundação. E do restante, conversando ontem à noite com algumas pessoas, nós pensamos na seguinte proposta. A ONG Núcleo Cultural Rosa de Nazaré, que é onde eu atuo, foi criada em 2006 e realiza um trabalho muito interessante em 3 locais da cidade. Então, no Antenor Garcia tem o seu centro sociocultural, realizando atividades com crianças, com jovens, com adultos, com idosos. Até recentemente, apenas um trabalho sociocultural. E esse ano de 2012 inseriu também um trabalho espiritualista, trabalho com energização, com reiki, também meditação. Então, é uma população muito necessitada e é adequado, né, vamos dizer, é correto que uma boa parte dessa verba seja utilizada para as atividades lá no Antenor Garcia. Também no centro da cidade, na rua 9 de Julho, nós temos um outro espaço ligado à ONG Rosa de Nazaré, que já há muito tempo oferece à comunidade aulas de yoga, tai chi, meditação, atendimento com reiki, palestras, cursos, e todo esse trabalho é voluntário. Inclusive, hoje à noite começa um curso de shiatsu. São 20 vagas, as 20 vagas estão preenchidas, e é um curso totalmente gratuito. Então, além do Antenor Garcia, nós temos esse núcleo na 9 de Julho, e temos também um centro espiritualista na Vila Neri, que é mantido também pelo Núcleo Cultural Rosa de Nazaré, que realiza um trabalho mais na área da Umbanda, né? Teria assim, um perfil mais umbandístico. Então esses 3 trabalhos são mantidos pela ONG e então nós vamos, do salário que eu receber, destinar 60%, tirando os 20% da fundação, 60% para as atividades da ONG, que desde 2006 atua aqui na cidade e, como eu disse, não recebe nenhum auxílio público. Não porque não houve necessidade ou porque não houve interesse do poder público. É que a própria ONG, em função das suas questões internas, optou em não receber dinheiro público. Mas, nesse caso, eu estaria destinando voluntariamente esse recurso. E, além da ONG, uma outra instituição que eu pretendo ajudar é a ONG Espaço Cidadão, do meu amigo Teixeira, que é um ex-policial militar aposentado, veio também de São Paulo, como eu, e que reside e atua lá na cidade de Araci. Então, eu sei das dificuldades que o Teixeira enfrenta para manter a ONG, para realizar seus trabalhos, e então 20% seria destinado ao trabalho da ONG Espaço Cidadão. E os outros 20% eu vou destinar aos escoteiros de São Carlos, que realizam um trabalho muito bonito com crianças, com jovens. Eu confesso que até alguns anos atrás eu tinha um certo preconceito, até por desconhecer o trabalho. Eu imaginava uma relação meio militar, muita ordem, e isso não é verdade. Desculpa. O trabalho dos escoteiros é muito interessante, foca muito na questão ambiental, na formação de cidadãos, e eu sei que aqui em São Carlos a instituição tem dificuldade para se manter. Então, enquanto não for aprovada uma lei que faça com que o vereador não receba aí seu salário, eu me comprometo. Não é nem necessário fazer um registro em cartório, esse vídeo é um vídeo público. Eu vou me comprometer o salário que eu receber como vereador, caso venha a ser eleito, tirando os 20% para a fundação, nós teremos do restante 60% indo para a ONG como doação e 20% para o Espaço Cidadão e 20% para
os escoteiros. E aí, claro, a gente pode fazer um acordo para que essas instituições, essas organizações possam prestar conta, né, do que fizeram com esse recurso. Então, foram aqui 10 minutos, olha que interessante, né? Se o horário eleitoral não fosse apenas 12 segundos, daria para aprofundar essa questão, poderia conversar com mais atenção. Então nós vamos encerrar por aqui, até porque no YouTube os vídeos não podem ter mais do que 15 minutos. E espero que vocês gostem da proposta, divulguem para os amigos. E vamos aí tentar fazer nossa campanha limpa, sem sujeira, sem barulho, sem poluição sonora, sem musiquinha, enfim, apenas apresentando ideias, apresentando propostas, para que São Carlos possa vir a ser aí uma cidade do bem. Tenham todos um ótimo dia e até um próximo programa.